Os primeiros relatos sobre Jesus de Nazaré, a sua vida, morte e ressurreição, foi escrito por um homem chamado Lucas. Nós conhecemos esse relato como o Evangelho de Lucas. Mas Lucas continuou a história em um segundo volume, Chamado Livro de Atos. Esse livro gira em torno do que Jesus continuou fazendo após a sua ressurreição. Atos começa com os discípulos reunidos com Jesus, que acabara de voltar à vida. Que é algo incrível de se imaginar. E durante semanas, o Jesus ressurreto continuou ensinando a eles sobre o seu reino de cabeça para baixo, a nova criação que ele iniciou através da sua morte e ressurreição. Isso é algo emocionante, e os discípulos estavam prontos para divulgar este reino para o mundo. No entanto, Jesus manda que eles aguardem e permaneçam em Jerusalém até receberem um novo tipo de poder, e assim possam ser fiéis testemunhas de Jesus e seu reino. Então ele diz que sua missão vai começar em Jerusalém, depois seguirá para a Judéia e Samaria, e de lá para as nações. Isso é como um roteiro para o livro inteiro de Atos. Em seguida, os discípulos viram Jesus entronado como rei de toda a criação. Então os discípulos aguardam, se perguntando quando esse poder virá. Chega a época do Pentecostes. O Pentecostes é uma festa israelita antiga que ocorre no início do verão, e milhares de judeus peregrinos voltavam para Jerusalém vindos de todas as partes do mundo, e vários idiomas e culturas se juntavam na cidade. Os discípulos estão reunidos em uma casa que, de repente, é preenchida por um poderoso vendaval e fogo. O fogo se reparte em línguas de fogo que pairam sobre a cabeça das pessoas. Mas o que é tudo isso? Lucas está tocando num tema repetido do Antigo Testamento. Quando Deus se manifestou de forma parecida no Monte Sinai, ele fez uma aliança com Israel e lhe deu os 10 mandamentos. Mais tarde, quando a glória de Deus se manifestou na forma de uma coluna de fogo, ela preencheu o tabernáculo quando Deus veio habitar entre eles. Mas era somente uma coluna de fogo, não muitas. Isso mesmo, Lucas está apontando um fato importante aqui. Essa é a presença pessoal de Deus do templo, o Espírito de Deus que foi predito pelos profetas de Israel. E agora iria habitar no novo templo do corpo de Jesus, ou seja, no seu povo. Eles se tornaram pequenos templos móveis, onde agora Deus iria habitar. E eles começaram a contar histórias sobre Jesus em idiomas que não conheciam antes. Mesmo assim, os visitantes conseguem entendê-los. O que estava acontecendo? Bem, Pedro se levanta e explica que esse é o cumprimento da esperança de Israel com base nas Escrituras. O plano de Deus sempre foi usar a família unificada de Abraão para trazer paz e justiça ao mundo. Mas as tribos de Israel haviam se espalhado por causa do exílio. Agora, aqui no Pentecostes, representantes de todas as tribos se reúnem e são apresentados ao seu Messias, o Jesus crucificado e ressuscitado, para que agora possam se tornar o povo restaurado de Israel. E milhares deles começam a seguir o caminho de Jesus. O que nos leva ao relato de Lucas sobre os 2 templos. Há o templo que Herodes construiu em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus vão adorar como os demais israelitas. Mas agora também há o templo de Jesus, que consiste em pessoas. Esse templo está se reunindo em lares por toda Jerusalém. E essas pessoas estavam vivendo as suas vidas de uma maneira radicalmente nova. Certo, pense nisso. Muitos desses peregrinos nem são de Jerusalém. Eles formaram essas novas famílias onde todos dependiam uns dos outros. Sim, as pessoas estavam vendendo as suas coisas e cuidando dos pobres que viviam entre elas. Elas tomavam as refeições juntas. Elas faziam suas orações diárias juntas. Elas estavam aprendendo com os apóstolos o que significava viver como se Jesus fosse o verdadeiro rei do mundo. E deve ter sido emocionante. Mas nem tudo é diversão e brincadeira. Ser templo de Deus é coisa séria, assim como no Antigo Testamento. Talvez você conheça essa história estranha no livro de Levítico sobre 2 sacerdotes que desrespeitam a Deus no templo e morrem repentinamente. Bem, Lucas inclui aqui uma história semelhante de 2 discípulos que desonram o Espírito de Deus neste novo templo, e eles têm um destino parecido. Portanto, há corrupção na comunidade, mas o maior problema está vindo de fora. Sim, do outro templo. Os seus líderes se sentem ameaçados por esse novo movimento messiânico e por isso prendem os apóstolos. Eles tentam detê-los. E isso nos leva à história final da sessão de Atos sobre Jerusalém, onde conhecemos um novo discípulo, Estevão. Ah, sim, o Estevão. Ele é incrível. Ele se destaca como um líder entre os discípulos para servir aos pobres. E ele ia aos pátios do templo ensinar as pessoas sobre o caminho de Jesus. Os líderes do templo prendem Estevão e encontram falsas testemunhas para acusá-lo de desonrar Moisés e de ser um terrorista que está ameaçando o templo. Em resposta a isso, Estevão faz um discurso poderoso sobre como toda aquela situação era previsível. Sim, ele recontou toda a história do Antigo Testamento, destacando personagens como José, Moisés e os profetas, pessoas que foram constantemente rejeitadas e perseguidas pelo seu próprio povo. Israel tem resistido aos representantes de Deus há séculos, portanto, rejeitam a Jesus e agora aos seus seguidores, que é uma rejeição ao próprio Deus. Eles ficam furiosos e começam a executar Estevão, lhe atirando pedras e o destruindo até a morte. E ao morrer, ele se entrega ao caminho de Jesus, sofrendo por causa dos pecados dos outros.
E então ele exclama com a voz bem alta: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Isso foi basicamente o que Jesus disse antes de morrer. Exatamente. Estevão se torna o primeiro mártir do movimento de Jesus, precedendo muitos outros. Mas essa perseguição contém sementes de esperança, razão pela qual Lucas nos apresenta um novo personagem aqui, um líder religioso chamado Saulo. E ele fica de pé diante do cadáver de Estevão e até aprova o que aconteceu. Espera aí, Saulo? Você quer dizer que era o homem que se tornou o apóstolo Paulo? Sim, Lucas está mostrando como até esse trágico assassinato não pode parar o reino de Jesus. E assim muitos discípulos perseguidos se espalham ao sair de Jerusalém, e exatamente como Jesus disse, eles se dirigem para a Judéia e Samaria. A história sobre o que acontece lá é relatada na seção seguinte de Atos.